Oi galera, estamos nós juntos novamente para tratar de assuntos importantes sobre a nossa disciplina de contabilidade. E hoje nós vamos dar início à unidade 5, que vai tratar especificamente sobre o patrimônio das entidades. Antes da gente entrar propriamente dito no conceito do patrimônio das entidades, é importante a gente destacar que, desde a infância, nós fomos criados com um conceito um pouco distinto do que é utilizado hoje pela contabilidade, acerca desse patrimônio. Nós sempre achamos que, desde criança, como eu disse, que o patrimônio nada mais seria do que o conjunto dos bens que são juntados por uma pessoa ou por uma empresa. Não é muito bem assim que nós trazemos para o contexto contábil. O patrimônio, segundo Marion, desde 2009, já dizia que ele tem um sentido amplo e não limita simplesmente aos bens corpóreos. Nós temos, por exemplo, bens corpóreos e bens incorpóreos, que, por serem incorpóreos, que não possuem forma, não possuem corpo, como o próprio nome já está dizendo, não significa que não seja útil, que não tenha o valor dentro do patrimônio da empresa. Então, nós podemos classificar que a composição desse patrimônio significa que, de um lado, nós teremos os bens e os direitos pertencentes a uma entidade, a uma empresa, e do outro lado, nós teremos as obrigações que também fazem parte dessa empresa. Uma outra importante conotação que precisa ser feita é que o patrimônio é o objeto de estudo da contabilidade. A legislação vigente que nós temos hoje, as normas internacionais e as normas brasileiras de contabilidade, elegem o patrimônio como sendo o objeto principal da contabilidade. Ou seja, não existe contabilidade se não houver um patrimônio que precisa ser controlado. Daí, o objetivo principal da contabilidade, que é manter controle permanente sobre este patrimônio. Então, se nós falamos que de um lado do patrimônio nós temos os bens e os direitos e do outro lado nós temos as obrigações, que classificação que a gente dá para bens? Os bens são entendidos como coisas úteis, capazes de satisfazer as necessidades das entidades. Essas entidades podem fazer o uso habitual ou não desses bens. Mesmo que a finalidade da entidade não seja o lucro econômico, essa entidade possui bens que vai auxiliá-la na busca de atingir o seu objetivo principal. Os bens da entidade eles podem ser classificados e usados para troca, podem ser classificados como bens de venda ou também os bens de consumo que satisfazem as necessidades da entidade. De novo, visando o objetivo principal dessa empresa, dessa entidade. Esses bens também podem ser classificados como bens tangíveis ou bens intangíveis. Daí as classificações que nós temos de bens. Já em relação aos direitos, são entendidos por direito na contabilidade como sendo o poder de exigir de outrem uma determinada coisa. Por exemplo, uma empresa que efetua vendas a prazo para outra empresa terá o direito de receber o valor num determinado período que foi acordado, podendo ter várias nomenclaturas desses direitos nas contas contábeis, como por exemplo, duplicatas a receber, clientes a receber, promissórias a receber, todos esses são os direitos mais comuns. E é importante destacar que dentro da classificação dos direitos, eles podem ser classificados como os direitos de curto prazo e direitos de longo prazo. Lembrando que curto prazo na contabilidade são aqueles valores que se realizarão até o final do exercício social subsequente. Ou seja, até, no nosso caso, o final do exercício seguinte, do ano seguinte. E os direitos de longo prazo são aqueles que serão realizados após o término do exercício social subsequente. Com relação ao outro lado do patrimônio, onde são alocadas as obrigações, nós podemos classificá-las como as dívidas que podem ser exigidas por outra entidade ou pessoa. Então nós temos diversos tipos de obrigações. Por exemplo, obrigações com terceiros e obrigações com sócios. As obrigações com os sócios o sócio na realidade são as pessoas que integralizam o capital na empresa. Esse valor é investido pelo sócio, através da integralização do capital, torna para a empresa uma obrigação de um dia quitá-lo.
As obrigações com terceiros já nascem da aquisição de mercadorias, matéria-primas com fornecedores, empréstimos com bancos, salários a pagar em troca de serviços de um funcionário. E aí nós temos a característica importante. Assim como os direitos, as obrigações também podem ser obrigações de curto e de longo prazo. Só que agora o inverso. Obrigações de curto prazo são aquelas que serão exigidas até o término do exercício social subsequente. Já as obrigações de longo prazo são aquelas que deverão ser honradas, deverão ser cumpridas após o término do exercício social subsequente. E aí nós temos a representação gráfica que resume de uma maneira bem simples como que se dá o patrimônio da entidade. Coloca aí, editor, o patrimônio da entidade. Aí, de um lado nós temos os bens e os direitos e do outro lado as obrigações a serem pagas pela empresa. O interessante é que tanto bens e direitos eles vão se equivaler ao final. O somatório dos bens vai ser sempre igual ao somatório das obrigações. Isso dar-se-á em função da situação líquida patrimonial, assunto que nós veremos em unidades anteriores. Não se preocupe com isso agora, ok? Na nossa próxima aula, nós veremos como que se dá o funcionamento dos bens, dos direitos e das obrigações dentro do balanço patrimonial. Nós poderemos observar que existe uma igualdade natural entre esses valores que vai fazer com que o patrimônio da entidade seja representado através do balanço patrimonial. Ok? Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!